Olá, sejam muito bem-vindos no Vem Refletir. Antes de qualquer coisa aí, me sigam aí no Spotify, no YouTube, Vem Refletir. Me siga lá no Instagram, projeto.vem. Clica no meu link da bio, me chama, vamos fazer o projeto, vamos transformar, vamos começar esse segundo semestre aí maravilhosa. Hoje eu vou fazer uma série, na verdade de 5 episódios, sobre as 5 linguagens do amor, tá? É um livro de um pastor americano chamado Gary Chapman. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Porém, eu não vou trazer o livro para cá. Eu vou pegar as 5 linguagens do amor e vou desenvolver para a gente refletir aqui. Então, eu não estou trazendo as teorias do livro para cá, tá? Eu estou trazendo um pouco do que eu acho, um pouco do que eu quero também ver de vocês, saber o que vocês acham também. Então vamos lá. A primeira linguagem do amor dele é sobre a palavra. Então, a palavra, gente, ela tem muito poder, né? A palavra. Então, tanto a palavra que a gente ouve das pessoas, quanto que a gente fala pra gente, né? Na vida adulta, ou seja, na adolescência, ali que a gente já começa a elaborar as coisas, enfim. Mas vamos lá, vamos desenvolver esse tema aí. Tem muitas pessoas que são melhores em falar do que em agir. Mas isso também tem uma linha tênue aí das pessoas blá blá blá, tipo aquela lá só fala e não faz. E tem as pessoas que são muito boas em elogiar. Como tem pessoas que não conseguem elogiar. E não é porque não estou falando das pessoas que são invejosas, por exemplo, tá? Estou falando das pessoas tímidas, por exemplo, de olhar no olho e fazer um elogio. Vocês sabem que eu sempre fui muito tímida para elogiar o outro, de olhar no olho e elogiar. Eu sempre fui melhor de escrever para elogiar. E quando eu recebia, ou recebo, até hoje, quando eu recebo um elogio, dependendo do que é assim, eu fico super sem graça. Mas isso também vem da minha criação. Por quê? Quando a gente é criado com os nossos pais que não costumam falar, elogiar a gente. Eu não fui criada com pais que elogiavam. Olha que loucura. E com isso... é ruim, sabe? Quando você não tem... Assim, eu sei que meus pais fizeram o melhor que eles podiam, tá? E aí, mas a palavra, o elogio, a motivação pela fala, não foi muito. Então, não tive muitos elogios de olha como está bonita, parabéns, você é o máximo e tal, e lá, 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 lá. Isso é tão engraçado, porque assim, é muito da cultura também, sei lá, eu acho que eram outras épocas também, assim. Mas nós temos que perceber que algumas pessoas crescem, quando as pessoas crescem ouvindo, você não consegue, você é um fracassado, você é muito burro, sai daí, moleque, você não presta pra nada. Se você cresce ouvindo isso, você vai se tornar uma pessoa com uma autoestima prejudicada. Se você cresce tomando só elogios, você também cresce com uma autoestima prejudicada, autoestima muito em cima. Então tem que ter um equilíbrio, né? Eu não cresci só escutando você... meus pais nunca tinham essa mania de ficar colocando para baixo, assim. Eles não elogiavam muito, mas assim, também não colocavam para baixo. Então, mas assim, a palavra é uma linguagem do amor. É isso que eu quero dizer. Por quê? Às vezes, uma palavra muda seu dia. Às vezes, você está numa conversa com alguém e essa conversa muda o seu dia. Às vezes, você lê alguma coisa ali, uma mensaginha do dia, muda seu dia. E às vezes,
tem coisas que você escuta ou lê que muda para melhor ou muda para pior, né? Então, qual que é o resumo disso tudo? De o quanto a palavra é importante. Então, eu sempre falo assim para as pessoas, elogiem quem vocês gostam, não espera ter um acontecimento para você fazer um elogio para alguém, sabe? Porque é tão importante. Existem pessoas muito machucadas emocionalmente, ali na infância, machucadas por mãe ou por pai e que não elaboraram esse machucado. E geralmente essas pessoas que foram machucadas de só escutar coisas que colocavam para baixo, viram adultos que precisam de validação, por exemplo, que precisam de aplauso toda hora, que precisam de você é demais, você é incrível, você é maravilhosa, sabe? Eu conheço muitas e conheci muitas pessoas que precisavam desse elogio. Eu já fui uma dessas. Então, que ficava procurando validação, tudo que fazia, sempre esperava alguém elogiar, porque era como se eu recebesse a estrelinha na testa de parabéns, você está fazendo certo. Então, olha como a palavra, tanto para o bem quanto para o mal, faz diferença na sua vida. Então, para quem é mãe aí, que está com seu filho pequeno, não deixe de elogiar, não deixe... se controle no momento da raiva, de não falar, você é burro, moleque, você não consegue fazer isso aí, você não consegue daqui que eu faço. Quantos vocês já escutaram isso de alguns pais? Você não consegue? Daqui que eu faço, já que você não consegue. E aí, quando você vira adulto, e aí você começa a fazer coisas e falar, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não tem isso? Que eu falo que, bom, se você é difícil. Então, para mim, assim, se você fala que é difícil, realmente já está difícil aí. Então, vai ser difícil para sempre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que a gente fala para o outro e que a gente fala para a gente. Para a gente principalmente, né? Porque quanto mais a gente duvida da gente, quanto mais a gente fica colocando a gente para baixo. Eu tinha uma colega de trabalho que você sentava com ela para conversar, você sentava com ela, qualquer coisa que você sentasse com ela, ela falava mal dela mesmo, sabe? E aí, eu não percebia isso, eu achava engraçado, até que a gente uma vez estava numa mesa e alguém, eu não lembro quem, falou, nossa, mas por que você só fica se colocando para baixo? Tudo que você fala de você se diminui. Então, assim, se você não se coloca para cima numa mesa com outras pessoas ou para você mesmo, quem vai colocar você para cima? Porque quando você se acha para baixo, você tá já esperando as pessoas te colocarem para baixo, porque você já se acha assim. Então, isso provavelmente foi uma criação lá atrás de pais que diminuíram. Então, é muito importante a palavra. Por isso que a palavra é uma das linguagens do amor, porque ela pode virar uma linguagem da raiva, né? Quando a gente está num momento de muita raiva, que a gente tem que respirar, se segurar, não é? A gente tem que se segurar para não falar besteira, porque depois o que falou já não tem como voltar atrás. E aí, para você ajustar o que você falou na hora da raiva, na hora da bebedeira, na hora que você estava muito feliz, também às vezes muito feliz você fala coisas e você se arrepende. Às vezes você fala coisas para as pessoas que não precisavam ouvir. Gente, as palavras são tudo na nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é as palavras que fazem, né, com que a gente ou você vai fazer uma pessoa triste ou você vai fazer uma pessoa feliz com as suas palavras, né? A gente tem esse poder de fazer isso. Então, é isso. Esse foi o podcast de hoje sobre a palavra. E eu queria saber de você aqui, qual que é, se a palavra, se você é uma pessoa, me conta aqui se você é uma pessoa de
Elogiar. Se você é uma pessoa que você usa as palavras a seu favor ou se a sua comunicação não é boa. Porque a comunicação ruim dentro de uma casa, dentro de um trabalho, dentro de qualquer coisa que seja, é horrível quando a pessoa tem uma comunicação ruim, né? Então a gente fica com aquela sensação mesmo de, vamos melhorar essa comunicação aí, né? Então é isso, gente. E aguardem semana que vem que o próximo podcast é da segunda linguagem do amor. Eu aguardo vocês. Beijo!